Bom dia, queridos alunos. Daremos continuidade à nossa aula de Geografia, parte 2, diferentes maneiras de representar a superfície terrestre. Na questão de diferentes maneiras de representar a superfície terrestre, nós temos vários processos para poder fazer esse trabalho na geografia. Nós utilizamos do globo terrestre, mapa, planisfério. Então, esses aqui são alguns desses, podemos dizer, instrumentos para o manejo dessa representação do nosso planeta Terra. Existem diferentes tipos de mapas, né? E aqui nós estamos observando o mapa político, que é o mapa do nosso país. Eu quero só ressaltar para vocês que todo mapa ele tem o seu título, ele tem a legenda, que é para poder fazer essa identificação do mapa. Esse mapa que a tia está mostrando para a professora Maria José está mostrando para vocês é o nosso mapa político do nosso país, o Brasil. Seguindo o nosso contexto dos diferentes tipos de mapas que nós iremos abordar, nós temos o mapa físico. Esse mapa físico ele pode ser de formas de climas, de relevo, de vegetações de uma determinada localidade. O nosso segundo mapa, nós estamos retratando o mapa econômico. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um mapa mostrando a agropecuária brasileira. Pode ser também a indústria, todos os setores econômicos, eles podem também ser representados pelo mapa econômico. Mapa demográfico. Quando nós falamos em mapa demográfico, e eu trouxe para vocês movimentos da população dentro do território brasileiro. Então, vocês podem observar que esse mapa demográfico ele está retratando a questão de uma população, de como a população de um determinado país, de uma localidade, eles estão divididos. E, falando em mapa demográfico, eu quero ressaltar aqui para vocês que o nosso país, o Brasil, ele é dividido em 26 estados, em um Distrito Federal, e nós temos as regiões brasileiras, né? E essas regiões brasileiras, elas fazem toda essa divisão da nossa população brasileira, por isso que é chamado mapa demográfico. Vamos ao mapa histórico. Na questão do mapa histórico, eu trouxe aqui para vocês o mapa Povos Indígenas do Brasil na época do descobrimento. Então, quando nós estamos falando de mapa histórico, nós vamos fazer um levantamento de toda aquela localização, seja de povos indígenas, dos africanos, pode ser de continentes, enfim. Vem o mapa histórico, vem a vida, a vivência de como aquele povo está vivenciando. E aqui nós temos, nesses povos indígenas do Brasil, nós temos Tupi-Guarani, o Gés, o Zaruaque, o Caribe, Pano, Tucano, Charrua e temos outros grupos. Então, aqui nós estamos fazendo um levantamento desse histórico de um povo. E nós sabemos que a migração, as etnias, elas estão inseridas no contexto do mapa histórico, porque nós estamos fazendo um levantamento da história de um povo. Pode ser o indígena, pode ser os negros, os brancos, e assim sucessivamente. Dando continuidade, nós temos aqui pontos de vista de produção de mapas. Então, o mapa ele tem as suas posições. E a matemática também, nós iremos trabalhar agora com essa parte inserido aqui a matemática. Então, no contexto interdisciplinar,
Esses mapas, eles são representações, né, dos espaços que eles são elaborados ali de uma determinada localidade. E aí nós temos a visão horizontal. Como é que ocorre uma visão horizontal? Vocês estão observando aí uma imagem que eu coloquei aí do estádio, né, municipal aí, de uma determinada localidade. Aqui está mostrando, se eu estou falando de visão horizontal, eu vou me referir aos elementos da superfície terrestre que eles podem ser visualizados de frente. Então, ele é considerado uma visão horizontal. O segundo ponto dessas identificações que nós estamos trabalhando, temos a visão oblíqua. Essa visão oblíqua são aqueles elementos, né, de uma superfície terrestre, que eles podem ser também visualizados de lado, no caso, lado de cima para baixo. E aí eu coloquei também outro estádio aí que vocês podem observar a visão dele de lado, que é de lado e de cima para baixo é considerado o quê? Uma visão oblíqua. Então, aqui nós estamos trabalhando também com a matemática, essa interdisciplinaridade, né, com os elementos dentro da geografia. Temos a visão vertical. Na visão vertical, os elementos dessa superfície, eles são vistos de outra visão. Que visão, professora? É do alto e de cima para baixo. Então, é dessa forma que essa elaboração de uma visão vertical, na parte tanto geográfica como matemática. Eu trouxe para vocês também a representação em diferentes escalas. Vejam bem, nós temos 2 tipos de escala. Nós temos a escala numérica e temos a escala gráfica. Quando eu vou me retratar um tipo de escala numérica, que ela advém bem na parte do mapa, vem a questão dos centímetros, que contém de uma cidade para outra, a diferença de um lado para o outro, e nós usamos aí a escala numérica ou a gráfica. Na escala numérica, ela pode ser representada das seguintes maneiras, né? No caso, você usa através de frações, ou ele pode vir com a divisão. Essa barra que vocês estão vendo ali, ela vem em forma de fração. E a segunda, ela vem em forma de divisão. Ou seja, aí nós vamos ler 1 sobre 100.000, né, que é em forma de fração, e na forma de divisão vai ficar 1 para 100.000. Então, aí nós estamos dando uma referência para o que é uma escala numérica. E essa escala numérica também, o número que vocês estão observando aí, as setinhas que a tia colocou, e também tem no nosso livro que vocês podem fazer esse acompanhamento das escalas, e eu trouxe justamente o do nosso livro para que vocês possam ter um entendimento bem melhor. E as setinhas aí estão indicando, quando eu mostrei a primeira setinha do número para o 1, ele é chamado de numerador, né? Que nas frações nós temos numerador e temos os denominadores. Mas na questão de 100.000, ele está representando aí uma quantidade que podemos observar, que ele pode ser uma quantidade de vezes que a medida da área de uma superfície. Então, é nessa questão, a escala na parte geográfica, ela faz essa dimensão, uma divisão de uma localidade a outra. E aí, você vai, na geografia, precisar de uma régua, para você fazer um cálculo. Vamos supor que a tia coloque uma pergunta sobre qual a diferença, vamos supor, o nosso município de Santo Inês. Aí eu quero povoados, fazer uma diferença entre um povoado e o outro.
e aí eu vou ter que utilizar a régua para me fazer essa sequência do tamanho, da diferença, e isso ocorre em centímetros. Já a escala gráfica, que vocês estão observando aí abaixo, ela é composta de uma reta graduada. Então, todos os mapas, seja ele qual for, ele vai vir com essa reta, que essa reta ela é uma reta graduada, e ela vai ter ali em centímetros, de 0 a 30, dependendo em quilômetros, vai vir identificando no mapa. Né? Na página 374 do livro de vocês, onde temos essa representação de diferentes escalas, nós temos aí um exemplo no mapa, né, da divisão política aí, de uma determinada localidade. E aí nós necessitamos dos centímetros. E na escala gráfica desse mapa, que é a medida do mapa, nós temos equivalendo a 0,180, que é o tamanho aí dessa escala gráfica que temos no mapa. Então, você pode observar que nós temos a legenda, todo o mapa ele tem que ter o seu título, né? Ele tem que ter a sua legenda, ele tem que ter a escala, tudo isso vem organizado no mapa, que é para você ter esse conhecimento. Mas, nessa questão da escala, eu quero ressaltar aqui para vocês, queridos alunos, bem na nossa página, no início da nossa aula, podemos dizer, na 363, nós temos o mapa político do Brasil. E aí o título do nosso mapa é Brasil, Divisão Política. Também que eu quero mostrar para vocês aí a questão da escala, que você observa que ela já vem. Cada um deles tem um segmento. O primeiro é o título do mapa, não esqueçam a leitura. O segundo vem a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos ela sempre vem identificada, porque ela está fazendo a questão da localização, o que fica a norte, o que fica ao sul, ao leste, ao oeste. E temos o terceiro, que é a legenda, que a legenda ela vai fazer todos os significados do mapa, e ele vem através de símbolos. Já a escala, ela vem informar quantas vezes, né, que é o que nós estamos observando aqui, a medida desse mapa. E no nosso mapa da 363 do Brasil, a nossa escala equivale a de 0 a 410 quilômetros. E finalizando a divisão de um mapa, nós temos aí a fonte. A fonte é que vai fazer vai te dar todas as informações, né? A origem desse mapa. Então, o mapa, ele é feito todo esse processo para que você tenha esse entendimento. Então, existem diferentes tipos de mapas e tem os elementos que compõem ele para que ele possa ter sua própria existência. Como fosse nós, seres humanos. Nós não temos a nossa existência. O mapa também na geografia, para ele poder funcionar, ele necessita dessa existência. Também na página 375 do nosso livro, nós temos aí um cálculo da escala, né? E no nosso livro também nós temos aí o estado de Minas Gerais e algumas cidades. E aí nós observamos que para se fazer o cálculo da escala, nós necessitamos de uma régua, como eu falei anteriormente aí. E nesse mapa está fazendo um estudo do estado de Minas Gerais e algumas cidades. E bem no nosso livro, do lado, tem uma imagem que é um círculo, e aí está mostrando as duas cidades que ele está pedindo o tamanho entre elas. E aí nós temos Poços de Caldas e Juiz de Fora. Bem no nosso mapa, a escala do mapa, ele corresponde a 0,110 quilômetros. Ou seja, na medida da régua, que eu não coloquei aí no slide, mas no livro de vocês, eu quero que vocês acompanhem pelo livro, está de 0 a 3 centímetros. Ou seja, eu vou fazer a multiplicação da diferença entre eles dois e vou multiplicar
pelos quilômetros que foi encontrado dessa escala, que no caso vai ser o quê? 3 vezes 110, que é igual a 330. Para você ter esse cálculo, é só você multiplicar, né, a questão do tamanho, que é em quilômetros do mapa, com a distância aí entre as duas localizações. E isso você tem que utilizar uma régua. Então, aqui nós estamos trabalhando com a geografia e a matemática, né? Ela está inserida em todos os contextos. Volta lá para o começo, rapidinho. Eu quero deixar para vocês as páginas que vocês vão ter que responder, e nesse final de capítulo nós temos várias atividades, e eu quero que vocês respondam às atividades. Não esqueçam, isso é de suma importância. Eu quero que vocês respondam. E aí, vamos lá. Nas páginas 367, 368, vocês vão ter que responder. 370, 371, 372 e 373. Nós vamos ficar até aqui, porque quando a professora Maria José for corrigir essas atividades na nossa live, aí a tia vai repassar outras atividades para vocês, porque tem muita coisa para fazer. Fiquem em casa e fiquem com Deus.